ministro Flávio Dino anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, aprovadas pela CPMI do INSS. Contudo, horas antes da decisão, extratos bancários de Lulinha obtidos pela CPMI foram divulgados. Eu vou ouvir agora a Berenice Leite sobre esse episódio. Esse extrato bancário revelou uma movimentação de quase 20 milhões de reais, isso em 4 anos, entre 2022 e 2026. A defesa de Lulinha, Berenice, denunciou o vazamento como crime e negou qualquer ligação com as fraudes do INSS. Dino justificou a anulação pela falta de fundamentação concreta na votação em bloco da CPMI. A decisão gerou intenso debate político, com a oposição criticando as movimentações financeiras e a base governista defendendo a legalidade dos atos de Lulinha. Há quem diga que esse episódio, essa questão de Flávio Dino barrar aí a quebra de sigilo de Lulinha, justamente ontem, durante todo aquele cenário efervescente aí em Brasília, teria sido usado também como uma cortina de fumaça e não meramente para blindar o Lulinha, ou, quem sabe, até mesmo as duas coisas, não, Berenice? Pois é, Daniel, a decisão do Flávio Dino, essa canetada que acabou anulando a votação dos 86 requerimentos, porque tudo começou com a ação movida pela Roberta Luxinger, que fazia o intermédio do dinheiro que caía na conta do Lulinha, entre o careca do INSS e o Lulinha, né? E isso depois acabou se estendendo, porque a decisão do Dino é, no mínimo, absurda, é uma aberração jurídica. Se a gente for olhar um contexto, outras CPIs, a exemplo da CPI do 8 de janeiro, da Covid, né, todas essas aprovam requerimentos em bloco. Só que agora, como a esquerda está tentando blindar não só o Lulinha, como outros nomes também que envolvem o governo do PT, eles vieram com essa justificativa acatada por quem? Pelo ministro Flávio Dino, né, o ministro do Lula, que foi alçado à cadeira do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo muito enviesado, essa justificativa de que não pode quebrar o sigilo de uma pessoa individualmente, numa votação em bloco, balela, né? Acabei de trazer aqui 2 CPIs, no mínimo, que votaram em bloco, e para a esquerda estava tudo bem, porque à época era a quebra de sigilo da Carla Zambelli, né? De nomes que eles tinham interesse. Mas quando respinga no filho do presidente da República, aí eles acham ruim. Só que vazamentos aconteceram, né? E quando o vazamento também é do outro lado, eles ficam bravos. Quando era vazamento do Bolsonaro, conversa da Polícia Federal, ótimos. Vazamentos seletivos são maravilhosos, inclusive para a velha mídia, que gostava muito desses vazamentos, eram os primeiros a saber, inclusive. E agora, a gente, mesmo tendo essa decisão no tapetão por parte do Flávio Dino, já estamos sabendo de movimentações financeiras por parte do Lulinha, inclusive, Daniel, que ele pagava uma mesada de 10 mil, alguns meses chegava até 50 mil, para um ex-sócio dele, o Calil, que está por trás, inclusive, daquele sítio, né, do Atibaia. Então, assim, isso demonstra que as conexões existem até os dias de hoje. E o Lulinha também, ainda ontem, né, veio a defesa dele argumentar que toda essa movimentação financeira que chega a quase 20 milhões de reais nos últimos anos seria em virtude de uma herança que ele recebeu da falecida Marisa, né, a mãe dele, o que chama muito atenção, porque ele tem outros irmãos. Se fosse ainda uma herança, o Lula está vivo, né? E que herança é essa milionária? Porque Dona Marisa, o que a gente sabe até então é que ela tinha uma casa que vendia produtos da Avon. Então, assim, né? Tem que ser investigado, Daniel. Mas eu gostei muito desses vazamentos, porque demonstra que alguém lá dentro da Polícia Federal não gostou também dessa canetada do Flávio Dino. Que venham mais vazamentos, porque isso tem que ser publicizado. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, teve uma reunião com o ministro André Mendonça sobre o andamento da comissão e falou o que foi acordado depois desse encontro. Vamos ouvi-lo. Acabo de sair da reunião com o ministro André Mendonça. Fiz questão de solicitar pessoalmente o cumprimento das 19 prisões já aprovadas pela CPMI do INSS. Esses investigados têm aviões, vistos, recursos para fugir do país e não podem continuar impunes. Falamos também sobre o senhor Camizotti
e deixei claro que quero que ele venha à CPMI prestar esclarecimentos ao povo brasileiro. É uma questão de honra para nós. Quero também registrar minha confiança no ministro André Mendonça. Acredito que essa relatoria, nas mãos dele, será fundamental para garantir justiça aos aposentados, às viúvas e aos órfãos do nosso Brasil. Que Deus abençoe o nosso país, a nossa pátria e nos dê força para lutar contra essa máfia bilionária que tomou de assalto a Previdência brasileira. Aí em Brasília, Berenice Leite, qual é a expectativa? Será que essas prisões vão de fato acontecer? Olha, dado a forma como o ministro André Mendonça vem conduzindo o processo, aliás, ele está em um momento realmente de ascensão, né? Com os dois principais escândalos do país, esses processos estão sob a sua relatoria, tanto as fraudes do Banco Master, quanto também o roubo dos aposentados. Acredito que seja apenas uma questão de tempo para que André Mendonça cumpra esses mandados. Agora, é preciso ponderar também que a lei vale para todos e existem muitas brechas, né? São advogados dessas pessoas, inclusive, acusadas e suspeitas de participarem do esquema fraudulento do roubo dos aposentados, que têm bons advogados e vão usar a lei a seu favor. Né? Existem várias formas de poder contornar isso, habeas corpus, e a gente percebe que até durante as convocações para a CPMI do INSS, isso de alguma forma acaba atrapalhando, né? O ministro André Mendonça, baseado na Constituição, ele acaba cumprindo a lei, e aí nós percebemos que muitos daqueles que deveriam ser ouvidos na comissão parlamentar de inquérito chegam lá com o benefício de poder permanecer em silêncio ou até mesmo sem a obrigatoriedade de comparecer no colegiado. Então, são pelo menos 20 mandados de prisão para essas pessoas que devem ser avaliados não em bloco, individualmente. Aliás, quem avalia prisão em bloco, isso aí é uma especialidade do ministro Alexandre de Moraes, né, Daniel? Agora, Berenice Leite, fica com a gente mais um pouco para eu trazer mais um ponto relacionado à CPI do INSS, que revelou que a JF Participações dos irmãos Batista realizou pagamentos totalizando 28 milhões e 600 mil reais, quase 29 milhões de reais, a empresas ligadas a Danilo Trento, um lobista investigado por fraudes contra aposentados. Documentos obtidos pela comissão mostram repasses de 19 milhões de reais para a T5 Participações, empresa que Trento admite ser o verdadeiro, digamos ali, nesse caso, o principal, verdadeiro negócio dele, não é? Proprietário, ele se diz ser o verdadeiro proprietário nesse caso. Tem um outro detalhe aqui que eu vou trazer, além disso, 9 milhões e 400 mil reais de repasses da JF foram feitos para a CCT Consultoria e Gestão, direcionados a Trento e a sua esposa. A CPI suspeita de um nexo temporal entre esses pagamentos e a criação do programa Meu INSS Vale Mais, que permitia a antecipação de aposentadorias com até taxas de até 10% pelo PicPay, controlado pela JF. O programa foi encerrado devido a irregularidades. A JF alega que os pagamentos foram serviços de prospecção, que os contratos foram rescindidos ao surgir o nome de Trento na CPI, que investiga aí a fraude bilionária, mas chamou muito a minha atenção o nome desse programa aqui, Meu INSS Vale Mais. Vale mais para quem, Berenice? Vale mais para o bolso deles, né? Vamos lembrar, gente, a JF está em todas, né? Agora aparecendo também no esquema do roubo dos aposentados. Lá atrás, na Lava Jato, o ministro Dias Toffoli anulou uma multa que eles deveriam pagar no valor de 10 bilhões de reais. E tem também um advogado, né, dos irmãos Batista, que era sócio do Resort Taiaiá envolvido no rolo do Banco Master. Então, assim, eles estão em todas. E hoje, né, não foram condenados, tiveram suas sentenças anuladas na Lava Jato, circulam livremente em Brasília, representam inclusive o Brasil, foram até a Venezuela num jatinho, um dos irmãos Batista, tentar negociar questões diplomáticas, viajam com o Lula, fazem negócios, transitam livremente, e eu acho que é a certeza da impunidade mesmo, Daniel, porque são sempre os mesmos nomes, os poderosos da República, que agem nos bastidores, não têm mandato, mas acabam tendo o controle de tudo que acontece no nosso país. E olha, tem muito mais coisa ainda para ser revelada nessa questão do roubo dos aposentados. Daí a necessidade de
prorrogar essa CPMI por mais 60 dias. Ela já tem data para acabar, é o final do mês, dia 28 de março, a última sessão, e está nas mãos do senador Davi Alcolumbre, o presidente da casa, a prorrogação desta CPMI. Obviamente, ele tem no mínimo aí 2 motivos para não querer que essa comissão parlamentar de inquérito continue investigando, porque pode chegar, inclusive, a aliados dele, né? Pessoas que ele indicou e que acabaram fazendo uma transição ali, trazendo dinheiro para esse esquema fraudulento. Fora, né, ainda falando de CPMI do INSS, as imagens do próprio Careca, que ele colocou em sigilo de 100 anos, para que a gente não saiba, para que o povo brasileiro não saiba quais são os gabinetes que o Careca do INSS frequentou. Então, Daniel, são sempre os mesmos nomes. Voltando aqui ao tema principal, a JF, que possui várias holdings, inclusive PicPay, agora envolvida também, né, aparece como um dos suspeitos de participarem nesse esquema fraudulento, que roubou não só aposentados, como também pensionistas, né, crianças com algum tipo de deficiência, que dependem desse dinheiro. Essa família às vezes não tem condições de trabalhar, porque vive em função de uma pessoa que precisa de cuidados e que foram roubadas, né, um absurdo isso, ostentando, muita gente poderosa ostentando com dinheiro de pessoas vulneráveis, Daniel.